Então, mais uma vez, um Shabbat Shalom a todos que estão aqui presentes. Também aos que estão assistindo de casa, sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos iniciar agora a ministração do estudo da Parashá da porção dessa semana, Parashá Vayehi, que significa E viveu. Nossa Parashá está lá em Gênesis 47, a partir do versículo 28, e é a última porção do livro de Gênesis, ou seja, hoje estamos encerrando o livro de Gênesis. A partir de semana que vem já começamos Shemot, Êxodo. Então vamos elencar aqui brevemente os tópicos dessa porção. Então a porção começa com Jacó pedindo a José que não o enterre no Egito. E é interessante que ele usa até algumas expressões bem fortes, assim, né? Ele diz assim, usa para comigo de graça e verdade, né? Toca na minha coxa e jura-me que não me enterrarás no Egito. O que frisa a importância que ele dava para o fato de ele ser enterrado em Canaã. Depois, Jacó, ele abençoa Efraim e abençoa Manassés. Ali está riscado Manassés, Efraim e Manassés. Porque era para ele abençoar Manassés primeiro, que ele era o primogênito, mas aí ele troca e abençoa Efraim no lugar. Parece que existe uma briga, né, na família de Jacó para ver quem que vai ser o primogênito, né? E acaba que o que não é acaba virando o primogênito. E daí, depois disso, depois que Jacó tem esse momento a sós com Yosef, Efraim e Manassés, ele também chama os seus 12 filhos para abençoá-los. E daí nós temos aqui um capítulo apenas com as bênçãos para cada filho. E aí ele morre. E aí ele é levado para ser sepultado lá em Macpelá. Macpelá é aquele local que nós vimos que Abraão comprou da mão de Efron, o Hitita, por um valor bastante expressivo, em prata, para que ele pudesse enterrar a sua esposa Sara. E é nesse mesmo local que Jacó é levado para ser sepultado. E ele é levado com bastante pompa, assim, vai uma comitiva enorme com muitos egípcios, e eles clamam muito, fazem um grande clamor assim de choro, que até chama a atenção dos cananeus que estavam lá na terra. E os cananeus, inclusive, agem com bondade, assim. Eles, mesmo nós sabendo que os cananeus eles eram maus, mas diante daquela situação eles agem com compaixão. Os irmãos temem que José então se vingaria deles agora que Jacó havia morrido. Mas José age com bondade para com seus irmãos e promete sustentá-los. Aí José também pede que os seus ossos não fiquem no Egito, que ele seja levado depois quando o povo saísse. E aí finalmente temos a morte de José. Bom, então agora vamos começar. Então esse daqui foi um resumo só dos tópicos. Agora vamos começar o estudo de hoje mesmo. Então a primeira coisa que nós vamos ver é fazer uma revisão linguística, literária, e entender o que é a estrutura quiástica. Então a estrutura quiástica é quando nós temos um texto, ou até um capítulo inteiro de um livro, mas nós temos uma estrutura textual menor ou maior que tem essa organização. Nós temos, então, geralmente é assim, um primeiro tema, que é introduzido num verso ou numa sequência de versos. Depois ele muda o foco para um segundo tema, e para um terceiro tema, e também para um quarto, quinto, sexto, quantos temas ele quiser. Até que daí ele chega num determinado eixo, e aí, na sequência, ele começa a voltar para os temas numa ordem espelhada. Ele começa a voltar como se fosse um reflexo do que ele já tinha decorrido até então.
Então, por exemplo, daí tem uma 3 linha, tem uma 2 linha, tem uma 1 linha. Por que 3 linha, 2 linha, 1 linha? Porque aí o tema ele não é exatamente igual, ele pode ter uma inversão, por exemplo. Mas ele vai estar conectado necessariamente com o 3 linha vai estar conectado necessariamente com o 3, 2 linha com o 2 e o 1 linha com o 1 e assim por diante. Vai ter uma correlação muito específica. E é muito importante a gente entender isso, as pessoas principalmente aquelas que buscam um estudo mais aprofundado das Escrituras, porque a Bíblia ela contém muito isso. E aqui nós vemos assim uma sabedoria, porque não é muito comum nas obras literárias em geral que os autores usem esse recurso. Mas na Bíblia nós vemos isso ser muito usado. Então praticamente assim, na Torá inteira você vai encontrar esse tipo de estrutura. E também em outras partes da Bíblia que não são a Torá, no Novo Testamento nós vamos ter, no Apocalipse nós vamos ter também. Então vamos ver aqui esse quiasma, essa estrutura quiástica na Paraxá. Então, do capítulo 47 ao 50, nós vamos perceber isso. Se nós olharmos lá, vamos lá, item A. Antes de morrer, Jacó solicitou que seus ossos fossem retirados do Egito. Quando você vai lá para Gênesis 50, olha a conexão. José pediu que seus ossos fossem retirados do Egito. Então está conectado pela questão dos ossos sendo retirados do Egito. Gênesis 48, 1 a 6. José percebeu que Jacó estava doente e Jacó deu ordem sobre os seus filhos. Deu ordem no sentido que ele chama os filhos de Jacó para abençoá-los. Em Gênesis 50, daí é os irmãos que perceberam que Jacó está morto, e daí eles lembraram da ordem de Jacó. Qual ordem? A ordem que Jacó tinha dado para que José não se vingasse dos seus irmãos. Gênesis 48, 7. Raquel foi enterrada na estrada para Efrata. Então fala do enterro, da morte e do enterro de Raquel. Gênesis 50, 12 a 14. Jacó foi enterrado em Macpelá. Olha a conexão. Aqui tem uma pessoa que morre e está sendo enterrada. Gênesis 48, 8 a 20. Item D. Jacó viu Efraim e Manassés. Ele elogia José e diz que Manassés e Efraim seriam uma multidão. Em D linha, então os cananeus viram o seu luto. E aí Jacó foi elogiado, e nós temos uma comitiva imponente, uma grande multidão. E assim, os temas eles vão se repetindo. Em Gênesis 49 nós temos 1 a 2, uma profecia do futuro. Em Gênesis 49, 28, mais para frente, temos uma bênção profética. No item I, por exemplo. Gênesis 49, 8 a 12. Nós temos a bênção da liderança para Judá. Item I linha. Aqui nós temos as bênçãos de frutificação para Yosef. Mas aqui daí você pode dizer assim, mas então não está conectado aqui. Não tem nada a ver isso. Aqui está falando de Judá e de Yosef. Mas nós vamos ver que tem sim. Tem conexão. Porque tanto Judá quanto Yosef, há uma certa disputa ali na questão da primogenitura. Os dois, na verdade, funcionam como se fossem primogênito. Porque a um é dada a bênção da liderança, mas a outra é dada a bênção da fartura. E assim vai. Mas o interessante é que aí chega no eixo central, que daí, no caso desse eixo, daí não tem esse espelhamento. Mas é porque ele é justamente o ápice, o centro, e aqui ele entra para nos revelar algo interessante. Então, se você observar aqui, nós temos aqui um discurso de Jacob abençoando seus filhos. E de repente, do nada, ele para e diz assim, eu espero, por tua salvação esperei, ó Adonai, ó Hashem. E daí ele continua. Então ele assim, por que nesse ponto é que ele para falar isso? Ele poderia ter falado antes, de começar o discurso dele, ou no final. Mas ele fala bem no meio. Não parece muito lógico esse versículo aparecer nessa posição. Mas a gente vê que pela estrutura quiástica, então, nós temos aqui uma relevância dentro do que ele fala. Eu esperei por tua salvação, ó Eterno. Então, devido a isso, nós precisamos agora estudar, então, o processo de salvação a partir dessa sequência narrada
no livro de Gênesis, na história ali, no finalzinho da história de Jacó e José e seus irmãos. Então, para isso nós vamos analisar com mais atenção. Se a gente voltar aqui na tela, vocês vão ver que está em itens ali, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Então nós vamos analisar os itens I, M e mais alguns outros. Então vamos lá, processo de salvação. Então o item I é a bênção da liderança para Judá. É uma bênção que Yaakov dá para Judá, que ele será líder, né, será o rei. A tribo de Judá será a tribo da onde vai surgir o rei. Então diz assim: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. Lembra que há uma conexão de Judá com Yosef? Porque se vocês lembram, Yosef era aquele que sonhou que os irmãos iriam se curvar a ele. Mas aqui Yaakov está dizendo que a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Shiló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Então, nesse aspecto da salvação, e quando nós falamos de salvação, temos que entender o aspecto messiânico que está sendo introduzido aqui. Nós temos primeiramente aqui uma referência do leão, que é o leão da tribo de Judá, lá descrito em Apocalipse, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desafiar os 7 selos, e desatar os 7 selos. Então o primeiro item aqui é o leão. Aí depois nós temos também esse item Shiló. O que é Shiló quando ele diz assim, até que venha Shiló? Então Midrash explica que Shiló é uma composição das palavras shi, shai, shi, ou shi, lo, que é um presente para ele. Uma referência ao rei Messias, a quem todas as nações se darão presentes. Então nós vemos isso lá como exemplo em Mateus 2, 1 a 12, quando os reis magos que vieram do Oriente vieram até Yeshua para trazer-lhe presentes. Em Zacarias 9, nós temos então uma referência à jumenta, que aparece também aqui. Essa jumenta aqui ela aparece muitas vezes, né? Na Torá e no Tanar. E também na Brit Hadashah, na Bíblia inteira. Mas, então diz assim lá, alegra-te muito, filho de Sião, exulta, filho de Jerusalém, eis que o teu rei virá, justo e salvador, pobre, montado sobre um jumentinho, filho de jumenta. Então na bênção lá de Judá, então já está dizendo lá, ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. E daí depois nós vemos que Yeshua vai entrar em Jerusalém montado, né, sobre uma jumenta e junto com um filho de jumenta. E daí também em Isaías 63, nós temos lá a referência ao vinho. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém ouve comigo. Eu os pisei na minha ira, eu esmaguei no meu furor, e o sangue salpicou as minhas vestes. E manchei toda a minha vestidura. Então veja que essa bênção que Yaakov dá a Judá, ela é uma profecia também. Ele já está revelando tudo o que iria acontecer depois. E daí depois os profetas, e o Novo Testamento, eles vão aprofundando e revelando como que essas coisas iriam acontecer. Mas aqui agora nós vamos entrar assim, na análise do item L, que é o que vai tomar a maior parte do nosso tempo aqui. Quando nós vamos parar, e tem a ver, né, aqui nós vamos começar a entrelaçar as informações para explicarmos o título do nosso estudo, que é José, Sansão e o Messias Nazireu. Então, no item L nós temos a bênção de Dan.
E essa bênção ela começa já com uma descrição de que ele estaria na guerra, fazendo com que o invasor caia para trás. Para o invasor, né, a cavalo. Então diz assim: Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Quando nós paramos para analisar essa questão do cavalo, ou melhor, e ainda mais a serpente, né? Veja só que interessante, Dan será a serpente, uma víbora junto à vereda que morde os calcanhares do cavalo. Então, essa questão víbora, morder o calcanhar do cavalo, ela nos faz lembrar de algo anterior, algo que nós já vimos. É uma serpente que morde o calcanhar. E é uma referência clara a Gênesis 3, 14 e 15, que foi a maldição, né, dada à serpente. Que, na verdade, é um processo de luta aqui que nós temos, que haverá uma vitória, mas que ao custo dessa vitória seria a ferida no calcanhar. Eu porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, a cabeça da serpente será ferida, mas o calcanhar seria ferido também. Então mostra que a vitória ela tem um custo, precisa se sofrer um dano para obter a vitória. Aqui eu vou compartilhar com vocês um comentário do ArtScroll Humash. Jacó aludiu profeticamente ao descendente de Dan, Sansão, que sozinho lutou e derrotou os filisteus, e em seu tempo trouxe a unidade ao povo. Uma serpente na estrada. Rashi e Ramban aplicam as palavras a Sansão, cujas táticas de batalha de mão única correspondem intimamente à descrição de Jacó, como uma serpente saindo do seu covil para atacar viajantes e depois voltando para seu esconderijo. Isso porque Sansão ele fez uma guerrilha individual contra os filisteus. Ele saía em algumas situações e derrotava aqui e ali um grupamento de soldados filisteus. Da mesma forma como uma serpente saía e fazia ataques, assim, se esgueirando pelo caminho. Então seu cavaleiro cai. A alusão à vitória final de Sansão, quando o cego é correntado, ele puxou os pilares do templo do ídolo filisteu e causou o colapso, matando a si mesmo e 3.000 filisteus. Agora vamos parar um pouco, porque a gente precisa discutir a questão da salvação, o conceito da salvação. Porque é o seguinte, na nossa mentalidade atual, quando a gente pensa em salvação, a gente pensa em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando eu quero ser salvo, na verdade a gente nem pensa tanto em ser salvo. A gente pensa, na verdade, direto na recompensa. O que eu quero é ter a vida eterna. O que eu quero é morar com Deus, ir para o céu. Mas existe um aspecto da salvação muito direta, que está relacionado com o próprio contexto original, né, da palavra salvar, que é a questão do perigo, a questão de que algo ruim está acontecendo, do que eu preciso ser salvo. Então não é uma questão de mera recompensa, como muitos vão à igreja para buscar um passaporte para ir para o céu. Mas às vezes as pessoas não param para pensar que ela precisa ser salva porque ela está numa condição de perigo. Ela está numa situação que não é boa. Então ela precisa ser salva disso. Então o conceito de salvação está mais para ser resgatado de uma situação ruim, assim como, por exemplo, alguém que está dentro de uma casa pegando fogo e precisa vir bombeiro e tirar ela de lá. Então esse é a necessidade de salvar, é o contexto original da palavra salvação. E não apenas, não, eu estou bem, mas eu quero um passaporte para o céu. Mas a princípio eu estou bem aqui, não estou em perigo e tal, mas quero um passaporte para o céu. Então, nesse contexto, a salvação ela acaba ficando abstrata e etérea. Mas no hebraico, ela é exatamente como eu falei. Até porque essa palavra salvação no hebraico, ela muitas vezes ela era usada não nesse contexto da salvação que é pregada hoje, assim, de ser salvo, da salvação. Mas era a salvação
de você ser liberto de um perigo iminente. Uma situação que estava te afligindo, que estava causando ali uma cilada, que estava te causando uma opressão e você precisava ser resgatado daquilo. Uma coisa bem física e material. A palavra salvação, Yeshua, vem da palavra Lehoshia. Yeshua, então, é a aglutinação da palavra Yud-Hei mais Roshia, que é Deus salva. Lehoshia significa exatamente isso, livramento, liberação, resgate. Quando uma situação de dívida, perigo ou opressão. É um conceito bem prático e urgente. Por exemplo, lá em 1 Samuel, quando Davi derrotou Golias, depois Jonatas usou essa expressão, e fez o Senhor um grande livramento. Inclusive na Bíblia, João Ferreira de Almeida, não está escrito nem salvação ali, está escrito livramento. Mas a palavra que está lá no hebraico é Teshuá Gdolá, a todo Israel. Então, na verdade, ele diz assim, uma salvação para Israel. Mas não é que Israel foi salvo para sempre. Israel foi salvo daquela ameaça naquele momento. E depois, nós vamos ver que Ana, ou melhor, antes, né? 1 Samuel 2:1. Ana, também, quando ela concebe e dá a luz a Samuel, ela se alegra, ela faz um cântico e ela diz assim, porquanto me alegro na tua salvação. Então, a princípio, que salvação é essa? Bishua terra. Foi esse livramento que Deus deu a ela para que ela concebesse e desse a luz, porque ela era estéril. Ela estava condenada, né, a não dar ter filhos, mas Deus a livrou dessa condenação que já havia para ela. Mas aqui nós poderíamos usar, me alegro na tua salvação, no sentido de que Deus nos salva também do mal e do pecado. Mas naquele momento, era disso que Ana estava falando. Então a salvação no contexto bíblico é uma ação de livramento em momento de aflição e necessidade. Não que não seja também a salvação desse processo que nós estamos vendo. Mas ela deriva disso. Isso que a gente tem que entender em primeiro lugar. Aliás, o livro de Juízes é um livro muito interessante porque ele contém um ciclo de salvação. De vários momentos em que Israel é salvo. Porque Israel era uma nação fraca por si só. Só com Deus eles eram fortes. Era só eles começarem a desobedecer a Deus e já vinha uma nação qualquer ali que tivesse um pouquinho mais forte e já dominava sobre Israel. E no livro de Juízes nós vemos aí em evidência os filisteus trazendo problemas para Israel. Mas você veja que os filisteus não eram uma nação forte. Os filisteus comparados aos assírios, aos babilônicos ou aos persas, é uma nação pífia. Ou aos gregos depois. Mas naquele momento eles já eram mais fortes do que Israel. Na verdade, os filisteus tinham uma vantagem sobre Israel, é que eles tinham já tinham armamento de ferro. E também tinham carruagens. Mas nos livros de histórias você não vê muita evidência sobre os filisteus. Agora nós vamos observar um outro ponto de uma análise literária, que é a questão do paralelismo, que também nos ajuda a entender algumas coisas. Tendo visto então esse conceito de salvação, que foi importante revisar, para deixar mais claro, nós vamos ver aqui então um paralelismo aqui no livro de Juízes. Então, quando nós vamos para Juízes e nós vemos o início da história de Sansão, ali em Juízes 13:2, então a gente vai observar esses 5 itens aqui. A descrição de uma mulher estéril, que era a mãe de Sansão, que aliás, e o seu nome não é nem revelado aqui. Depois nós temos a aparência de um anjo. Em seguida ele promete um filho, mas daí ele ordena que esse filho será nazireu, que não se passaria navalha na sua cabeça. E depois que ele salvaria Israel. Aí a partir do verso 6, nós vamos ter, daí do ponto de vista da mulher, ela vai redescrever todas
toda essa sequência novamente. Então vai falar ela vai recapitular ali que houve que havia um homem e uma mulher, que veio um anjo prometendo um filho que seria nazireu. Só que veja só aí, lembra que eu tinha falado que na Bíblia existem histórias semelhantes ou fragmentos de texto que tem uma estrutura semelhante, mas aí existe um contraste em determinado momento. Então, da mesma forma como nós temos na estrutura quiástica uma parte ali que não tem um reflexo e que daí fica em evidência, aqui o contraste é que é a evidência. Então, olha, veja só. Então nós temos a descrição de uma mulher, né? O anjo, o filho, nazireu. No segundo fragmento, nós temos ali a mulher, o anjo, o filho, nazireu. Ou seja, está vendo um paralelismo. Mas o último item tem uma diferença. No último item está assim, que ele salvará Israel. Mas no último item, diria que ele seria nazireu até a sua morte. Então o último item fala de salvação. E o item aqui do segundo fragmento fala de morte. Termina com morte. De forma que se você pegasse só esses dois itens, você poderia entender assim. Então ele salvará Israel na sua morte. O que já nos faz extrair um segredo aqui. Porque quem salvará Israel na sua morte? Então vamos ver aqui então esses elementos em destaque. Mulher, estéril, anjo e nazireu. Onde já vimos esses elementos? Nós já vimos esses elementos várias vezes. Então, por exemplo, Sara e Isaac. É um exemplo de uma mulher estéril. Que também deu à luz, porque veio um anjo e determinou que ela daria à luz. Naquele episódio que aparece aqueles 3 homens diante de Abraão. E daí eles falam a Abraão que ele teria um filho. Raquel e José. Raquel também, a princípio, era estéril, mas aí ela ora a Deus e Deus, em determinado momento, faz com que ela dê a luz a José. E daí eu coloquei assim, entre parênteses de interrogação ali, José nazireu? José era nazireu? Depois nós vamos responder essa pergunta. Ana e Samuel. Então Ana também era estéril. E Samuel, mas mesmo assim Samuel nasce devido à intervenção do Senhor. E Samuel era nazireu? Está escrito lá em 1 Samuel 1,11. Ao Senhor o darei todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então a parte da promessa de Ana era que digamos assim, esse acordo que ela fez, ela prometeu ao Senhor que se ela desse um filho, então ela consagraria ele a Deus, por todos os dias da sua vida. Então, Samuel foi um nazireu. Por quê? Como é que nós sabemos disso? Porque sobre a sua cabeça não passará navalha, né? Isso é um dos sinais do nazireado. E ele era consagrado, né? Também para a Deus por toda a sua vida, assim como Sansão deveria ter sido. E aqui nós temos a esposa de Manoá e Sansão, que reúne também esses elementos. Era estéril, mas aí o anjo vem, diz que ela dará luz, mas que ele seria nazireu por toda a sua vida. E nós temos mais um exemplo aqui de uma pessoa que também também temos uma mulher que é estéril, caso semelhante ao de Sara, que era uma pessoa de idade, e no entanto ela dá a luz, e dá luz a João Batista, mas ela deu a luz. Você veja, a pessoa não poderia ter filhos, mas já que ela vai ter um filho, então esse filho ele vai ser alguém importante, vai ser alguém especial. Não vai ser uma pessoa qualquer que vai viver de modo qualquer. Vai ser um nazireu também. Conforme isso que está escrito em Lucas 1,15. Porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Então uma outra proibição do nazireu era não beber vinho, nem bebida alcoólica. Na verdade, não poderia ingerir nada que viesse de uvas. Então lá em Samuel fala que não poderia passar navalha na cabeça. Com João Batista fala que não teria bebida forte. Você veja que até então os 2 itens que compõem as proibições dos nazireados se completam nesses versos.
Então agora vamos ver as conexões entre esses personagens aqui. Samuel. Samuel, então, ele era sacerdote e era profeta. Sansão era juiz. E João Batista, ele era sacerdote e profeta. Afinal, João Batista era filho do sacerdote Zacarias. Se ele era filho do sacerdote, então o sacerdócio vinha do pai, que era sacerdote. E ele era um profeta, João Batista. Então, você veja que Samuel e João Batista eles têm um ponto em comum. Nós vamos ver mais pontos em comum. E aqui nós temos Sansão, que também faz parte desse contexto, mas ele não é sacerdote, não é profeta. Mas ele é o juiz. Dentro das prerrogativas que o livro de Juízes traz, né, sobre quem era juiz. Agora veja o que está escrito em 1 Samuel 7, 3 a 6. Que nós vamos ver algumas semelhanças de Samuel com João Batista. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converteres ao Senhor, tirai dentre vós os seus deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor. E jejuaram aquele dia, e disseram: Ali pecamos contra o Senhor, e julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Então, Samuel ainda tinha mais esse cargo, né? Além de sacerdote e profeta, ele ainda foi juiz. Mas veja só o que diz lá em Mateus. Ele dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Endireitai as suas veredas, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e eu, verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Então, nesses dois trechos, né, Samuel e João Batista, como profetas, que eram, e também como sacerdotes, eles estão pregando o arrependimento, pregando que o povo se convertesse ao Senhor. Estão clamando pelo arrependimento. E em um segundo momento, nós temos aqui Samuel ungindo o rei. Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu o meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então você veja que quando Samuel vai e unge Davi, Davi recebe o Espírito de Deus. Ou seja, aquela unção foi válida, então Deus veio sobre Davi por isso, aí que está o segredo da questão da unção e do Mashiach. Porque é aquele que é apontado para ser o rei, ele é ungido, e então o Espírito vem e confirma que ele é o rei e ele é o Mashiach. Então o Espírito está sobre ele. Então qualquer um que pecar contra ele faz um pecado muito grave. E é por isso que Davi lembrou, né, do pecado de Simei, que tinha amaldiçoado ou ungido. Que nem o próprio Davi tinha se atrevido a fazer algum mal contra Saul, que também era ungido. Ele já tinha perdido a unção espiritual, mas ele ainda tinha a autoridade da unção de Samuel. E o mesmo acontece com Yeshua. E sendo Jesus batizado, né, Yeshua, saiu logo da água, e eis que ele abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Nesse momento aqui, era o momento que João Batista tinha batizado Jesus, Yeshua. E aqui alguns poderiam perguntar: mas Yeshua não tinha pecado, então ele não precisava passar pelas águas do batismo do arrependimento. Mas aquele batismo ali não era simplesmente uma situação de arrependimento, mas era uma unção que Yeshua estava recebendo para ser rei. Por isso que ele precisava passar por aquele momento. E precisava passar isso pelas mãos de João Batista. Porque João Batista, ele era um profeta e era um sacerdote. Era alguém que tinha autoridade dentro desse contexto, e nós vamos ver isso depois, para apontá-lo como rei. E Sansão, então? Como Sansão se aplica dentro desse contexto? Bom, vamos pensar então o que era recorrente na vida de Sansão. Sansão, ele foi usado por Deus várias vezes para derrotar os inimigos. Não foi uma vez isolada, mas foram várias ocasiões em que ele humilhou e oprimiu, né, os inimigos de Israel, os filisteus. E em Juízes 16, né, do 23 ao 31, então Sansão ele se vinga dos filisteus pela última vez. Agora nós vamos começar a ver aqui o elemento do número 3, que também nos traz um segredo.
Então ele matou cerca de 3.000 pessoas. Então 3.003. O que significa esse 3? O 3 ele é um número que está associado à superação da morte para a vida. Se vocês prestarem atenção, no terceiro dia da criação foi quando as primeiras formas de vida são criadas, que foram as plantas, as árvores, lá em Gênesis 1:11. Olha que interessante isso. No terceiro dia, então, foram criadas as árvores, né? A árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. Então, lembra quando, por exemplo, Yeshua ensina sobre a questão dos frutos, né? Que a árvore, que a semente que seria plantada em terra boa daria frutos de 30, né? De 100. Mas a árvore que não desse frutos seria cortada e lançada ao fogo para ser queimada. Então isso está associado com a questão do número 3, porque essa árvore que deve dar fruto segundo sua espécie é criada não à toa no terceiro dia. E o 3 também é o clássico sinal do profeta Jonas, que é quando é a ressurreição no terceiro dia. Ou seja, o terceiro dia está associado com a vida, com os frutos e com a superação da morte. Agora veja que interessante. Em Êxodo 32:28, quando há o pecado do bezerro de ouro, 3.000 pessoas foram mortas porque pecaram. Semelhante aos 13.000 filisteus que morreram por Sansão. Mas em Atos 2:41, está escrito que cerca de 3.000 pessoas se converteram a Deus naquela pregação de Pedro. Outro exemplo também interessante é que por 3 vezes no ano todos os seus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Não é à toa então que são 3 as festas, os momentos em que o povo deveria se reunir em Jerusalém para se apresentar diante do Senhor. Então, sabendo disso, do número 3, agora vamos analisar isso aqui, ó. Matou mais na morte do que em vida. Então parem para pensar. Sansão ele teve muitas vitórias sozinho, né? Cheio do Espírito de Deus lá com a sua grande força, e matou muitos filisteus. Mas olha que interessante, quando naquele ato em que ele depois acaba caindo numa cilada, e daí corta o cabelo dele, e ele é preso, e ele entrega aos filisteus, e daí os filisteus deixam ele lá no templo lá de Dagon, onde havia 3.000 pessoas, e ali ele estava em situação de aflição, sem forças, quase para morrer. Mas aí então ele tem um último suspiro, em que ele pede ao Senhor que tenha misericórdia dele e dê a força e que o Espírito repousasse nele uma última vez, para que ele se vingasse definitivamente daqueles filisteus. Daí o Senhor concede isso. Só que quando ele faz isso, ele acaba matando mais pessoas naquele ato do que ele matou em toda a sua vida até então. E isso é bastante interessante. Porque, se nós pararmos para pensar, Yeshua também, quando ele veio, né, até na sua missão como homem, ele teve muitas vitórias também. Ele combateu os demônios, combateu os opositores, aqueles que pregavam contra a Torá, que eram contra ele. E ele também combateu as obras da morte, né, que são as doenças, as enfermidades. Então, sempre que ele trazia uma cura, né, fazia um milagre, ele estava vencendo aspectos da morte. Porque essas coisas elas trazem morte, né, doenças, pessoas leprosas. E geralmente coisas incuráveis, né, coisas que a morte já tinha um poder maior. Os poderes da morte. Então ele triunfou sobre os poderes da morte em vida. Mas se você parar para analisar, quando ele morre é que ele obtém a maior vitória. É como se ele tivesse causado um maior dano a Satã na sua morte do que em vida. Embora ele já tinha combatido Satã em vida também. Se vocês pararem para pensar também, Yeshua, assim como Sansão, ele era um homem consagrado. Ele tinha um ministério específico. Ele não tinha uma vida comum como um dos outros homens. E ele também começou, né, com 30 anos. 30, questão número 3.
Então, na sua morte, o dano a Satã, a vitória, é maior do que em toda a sua obra até então. Como está escrito em Hebreus, né, 2, 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, esse versículo de Hebreus, ele explica o que é a salvação. Livrasse todos que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. É isso que nós temos que entender. Se nós não temos essa salvação de Deus, a gente tem que entender que nós estamos na morte e na vida de servidão. Só que as pessoas que não temem a Deus, elas sequer entendem isso. Então como que elas vão temer isso? Mas nós deveríamos temer isso. Qualquer pessoa que descrente, ela deveria temer muito a morte. Porque quando ela vai morrer, ela pensa que vai acabar tudo. E a existência dela vai cessar. Mas as pessoas parecem não temer essas coisas hoje em dia. De tanto que elas estão desviadas e desconectadas dessa preocupação. Elas ficam preocupadas com as pequenas coisas do dia a dia e esquecem desse detalhe que é o mais importante. Então qualquer pessoa em sã consciência deveria muito temer a morte. Então você precisa de um caminho para ser resgatado disso. E isso é salvação. Então mais um paralelismo. Quando nós vamos lá para Juízes, nós vamos ver então esses elementos aqui. Os filisteus estão no poder. Os homens de Judá temem que Sansão irá provocar os filisteus a atacarem Israel. Então, eles prendem Sansão e eles entregam Sansão aos filisteus. Agora, será que isso não aconteceu também com Yeshua? Quando nós analisamos lá o contexto do Novo Testamento, nós percebemos que os romanos estão no poder, os romanos, assim como os filisteus, uma nação estrangeira, está no poder em Israel. Aí os homens também de Judá temem que Yeshua iria provocar a ira de Roma e faria com que os romanos atacassem Israel. Isso está escrito lá em João 11:48. E aí os judeus prendem Yeshua. Você veja que não são os romanos que mandam prender Yeshua, foram os judeus mesmo. Aí os judeus eles entregam Yeshua para os romanos para ser crucificado. Lá em Lucas 23, versos 11 e 25. Então, coincidências? E nós vamos ver aqui também que essa sequência de acontecimentos, ela se repete na vida de outros personagens, né? José também ele é entregue aos midianitas e depois aos egípcios e ele também é preso. Moisés ele foge do Egito e se refugia entre os midianitas, pois temia que seus próprios compatriotas hebreus o denunciassem para Faraó. Na verdade, se vocês prestarem atenção, Moisés ele não foge do Egito por causa daquilo que aparece naquele filme, O Príncipe do Egito. Porque ele mata o egípcio e ele se sente mal por ter matado um homem e daí vai embora. Na verdade, ele tentou encobrir aquela morte, mas ele percebeu que 2 hebreus já sabiam que ele tinha matado. Então ele fica com medo que eles denunciassem isso para as autoridades e ele fosse descoberto. Por isso ele foge. Sansão é entregue aos filisteus pelo seu próprio povo e é preso. Olha só que interessante assim, ó. Davi foge do seu povo para se esconder de Saul. E ele se refugia entre os filisteus, entre o povo do qual que era o povo inimigo de Israel na época de Sansão. Também era inimigo na época de Davi. Mas Davi ele consegue um refúgio entre os filisteus durante o tempo. Ele faz uma aliança de paz lá com o rei dos filisteus. Então, você veja só que interessante essa sequência aqui. Ó. José entrega aos midianitas e daí aos egípcios. Aí Moisés foge do Egito e volta para os midianitas. Sansão entrega aos filisteus, para o seu próprio povo é preso. Davi foge do seu povo e depois se refugia entre os filisteus. Percebe que existe um certo ciclo, aí, uma sequência de acontecimentos com um certo retorno. Então, continuando, agora vamos entrar no item M, que é quando ele diz assim,
que é o eixo lá do nosso quiasma. Por a tua salvação espero, ó Senhor, né? Ou esperei por tua salvação. Quando Jacó fala isso, ele já tinha falado que ele iria falar de coisas, segredos do futuro, lá no início da bênção. Então não é à toa que ele falou isso, porque isso é o cerne do quiasma. E é também todo o propósito do mundo, né? Porque, como eu falei, a coisa pior que existe nessa vida é justamente a morte, que é a coisa que a gente deve temer. Então a gente precisa ter um caminho para reverter isso. Então todos deveriam pensar assim, eu preciso ser salvo. Salvo do quê? Salvo da morte. E essa salvação é Yeshua, conforme todo o processo que estamos analisando. Então dentro desses aspectos que nós vimos a partir de Gênesis, dessas bênçãos, e ligando isso com os profetas, porque os profetas eles ajudam a revelar essas coisas que estão ocultas na Torá, e isso se cumpre no Novo Testamento. E aí nós entendemos melhor, então, aspectos da vida de Yeshua que mostram como ele nos salva. E aí vamos agora para o item a galinha, é o último item. Quando ele fala, agora nós vamos responder aquela pergunta que eu tinha feito. Se José também era Nazir, era um nazireu. Então está escrito assim, Gênesis 49, 26. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros internos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Se você pegar a Bíblia em português, você vai ver a palavra separado. Mas se você for no hebraico, você vai ver que está escrito a palavra Nezir, que é a mesma palavra Nazir. Por quê? Porque José, não fala que José ele não passou navalha na cabeça e nem que José não tomava bebida forte. Não tem nenhum momento da palavra que fala que ele cumpria esse voto. Mas nós temos essa palavra Nezir aqui, pelo princípio de separação. Porque se você analisar o contexto do Nazireu, na questão da regulamentação do voto de Nazireu, então ele tinha que se abster dessas coisas com o propósito de se consagrar a Deus. Era um propósito de consagração, não era um propósito de santificação. Depois, vocês podem ver no YouTube, existe um estudo que o Yaakov trouxe, que ele diferencia a questão da consagração e santificação. Mas a consagração tem tudo a ver com se separar, com se isolar. A santificação não, a santificação é diferente, mas a consagração sim. Então ele ficou separado dos seus irmãos, sua família, por 20 anos. E olha só o número 20, né? Número 2 aqui. E Yeshua tem estado separado de seus irmãos, os judeus, por 2000 anos. Assim, aí o título da porção, né? O Messias Nazireu. Então, dentro dessa analogia, Yeshua também é um Nezir, conforme esta bênção aqui. Então, a ministração que o Yaakov trouxe para nós, em 27 de maio de 2021, está lá no YouTube, quem quiser depois pode assistir. Então ele fala sobre o voto de Nazireu. E ele vai explicar algumas semelhanças. E aqui é interessante que depois você assista para você entender melhor. Mas existe uma série de semelhanças do voto de Nazireu com a consagração do sumo sacerdote. Porque o sumo sacerdote também ele tinha que ter várias privações. Ele não poderia se contaminar com cadáver, por exemplo. Ele tinha que cuidar muito assim do dia a dia dele, de como ele andava, da forma como ele se vestia. Ele era uma pessoa consagrada. Essa consagração dele tornava possível que ele tivesse um contato mais próximo com o Eterno. Para que ele pudesse funcionar, né, como uma ponte entre Deus e os homens. Então a separação de José de seus irmãos o levou também a agir como um nazir, e consequentemente pela conexão como uma espécie de sumo sacerdote. Então note que devido a esse afastamento de José, ele se torna uma autoridade no Egito, e ele, com isso, ele perdoou seus irmãos, no final, e ele ainda sustenta seus irmãos, ele traz salvação para seus irmãos e sua família.
E ele não se vinga, né, deles. Então, reunindo as peças. Se nós formos para a 1 Reis 32:40, nós vamos ver a unção de Salomão. Então aqui nós temos alguns elementos nesse processo de unção de Salomão como rei. Nós temos o profeta Natã, nós temos o sumo sacerdote Tzadoc. Você veja que quando Saul e Davi foram ungidos, só tinha Samuel. Só que Samuel, ele era um profeta e era um sacerdote. Mas aqui nós temos dois personagens. Tzadoc, que era apenas sumo sacerdote, e Natã, que era apenas profeta. Temos uma mula aqui também. Olha de novo a mula. A mula é uma filha, né, um filho de jumento. É o cruzamento de um jumento com um cavalo. A unção de Salomão, então, o óleo, né, sendo derramado sobre a sua cabeça, e Salomão era o filho de Davi escolhido. E aí o povo jubila e canta. Onde já vimos isso? Esse processo aqui. Se nós formos lá para Mateus 21:17, nós vamos ver que eis que teu rei vem. Verso 5. Verso 9. Hosanna ao filho de Davi. Então aqui estamos vendo um rei surgindo. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram suas vestes e fizeram-no assentar em cima. Olha só que interessante. Verso 11. Este é Yeshua, o profeta de Nazaré, da Galileia. E depois, no final, Yeshua entra no templo de Deus e expulsa todos os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então você veja que na entrada de Yeshua em Jerusalém, já está conectado, logo que vem em seguida, que ele vai ao templo e ele, numa tentativa de reconsagrar o templo das coisas erradas que estavam acontecendo. Isso lembra da função do sacerdote, né, do levita, do sacerdote, que devem consagrar o templo e devem deixar as coisas em ordem lá. Então, nesse fragmento, Yeshua, que está surgindo como rei, está sendo citado como profeta e como sacerdote. Então, você veja que o elemento da unção ali e do rei, ele exige... Ele não é algo simples, ele exige uma série de elementos, que precisa de um profeta, precisa de um sumo sacerdote, precisa da pessoa escolhida e até da mula, precisa, até da jumenta. E tudo isso acontece com Yeshua. Ele está repetindo aqui um evento que aconteceu lá com o rei Salomão, que era filho de Davi. E interessante porque Salomão passou por isso, porque Salomão era filho de Davi, e Yeshua também é filho de Davi. Então, não é qualquer pessoa que pode ser rei, tem que ser um filho de Davi. Mas também, se não tiver esses outros elementos, também não pode ser rei. E que outra pessoa que poderia cumprir tantos elementos de forma tão igual? Hoje em dia. Então, é muito claro, né, que Yeshua ele cumpre, né, o aspecto de rei, não apenas rei, mas sacerdote, profeta, juiz. Todas aquelas pessoas de autoridade que apareceram no Antigo Testamento. Ele centraliza tudo nele. Então, isso é interessante porque nós precisamos entender então mais a fundo, né, de forma mais profunda, todo esse processo de salvação. Como Yeshua cumpre todos os quesitos para ser um Messias e para que a gente entenda que nós precisamos dele, que não há outro caminho a não ser por ele. Precisamos também relembrarmos a nossa necessidade de salvação. Muitas vezes muitas pessoas, elas apenas entendem superficialmente o processo de salvação como algo que Deus deu, é uma graça que Deus deu para nós, como uma recompensa que nós não merecemos. Mas nós precisamos ter esse outro lado muito bem fundamentado nos nossos corações, que nós precisamos lembrar que o nosso destino seria a morte, não fosse esse processo de salvação que Deus nos dá. Então a gente tem que andar dessa forma, isso nos leva a ficarmos mais vigilantes, para andarmos em temor diante do Eterno,
para que também nunca venha sobre nós, né, a disciplina do Eterno, sobre as nossas vidas, mas que venha a graça, né, a misericórdia do Eterno, da qual nós precisamos. Então, uma ótima semana a todos e Shabbat Shalom.